Boa noite, irmãos, graça e paz a todos. Meu nome é Dayana, eu sou membro da Igreja Batista Dori e vim aqui conversar um pouquinho com vocês. Vim saber o que vocês andam fazendo da sua vida, o que você anda lendo, ouvindo ou até mesmo vendo. Você tem valorizado a palavra de Deus? Você tem compartilhado a palavra com os seus irmãos? Nós aqui da Igreja Batista Dori fazemos todas as terças-feiras um estudo da palavra. Nós aqui chamamos de ITA, que significa Instituto Teológico Adori. Venha fazer parte dessa família, venha conhecer um pouquinho mais da palavra de Deus. Estamos aqui de braços abertos esperando vocês. Uma boa noite a todos e que Deus abençoe. Vamos dar início sequência à última página que a gente parou, onde a gente ia começar sobre as 10 pragas do Egito. Ou seja, Moisés e Arão foram até a presença de Faraó, falando ao mesmo que deveria deixar o povo partir para adorar o Senhor. E Deus endureceu o coração de Faraó e disse que não ia deixar o povo sair para adorar. Então, Moisés levou uma sentença para Faraó que Deus estaria trazendo pragas sobre a terra do Egito. E mesmo assim, Faraó continuou com o coração endurecido, que o próprio Deus estava endurecendo o coração de Faraó. Por que o próprio Deus estava endurecendo o coração de Faraó? Deus queria trazer juízo sobre Faraó, sobre a terra do Egito. Uma terra de podridão, uma terra que buscava Deus, uma terra idólatra, que adorava tantos inúmeros deuses, mas não se curvava ao Deus Todo-Poderoso. Deus queria trazer juízo sobre esse povo, que jamais trouxe sobre povo nenhum. Então, começando lá sobre a primeira praga que Deus trouxe sobre a terra do Egito. As águas se transformaram em sangue. A partir de Êxodo 7:20, fizeram Moisés e Arão como lhes ordenara o Senhor. 7, versículo 20. Ordenaram o Senhor, Arão, levantando a vara, feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos. E todas as águas do rio se tornaram em sangue. 21. De modo que os peixes que estavam no rio morreram e o rio cheirou mal. E os egípcios não podiam beber da água do rio e houve sangue por toda a terra do Egito. 22. Mas o mesmo fizeram também os magos do Egito com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor lhes ordenara. Então o que aconteceu? Deus tinha determinado como deveriam fazer, como Arão e Moisés deveriam fazer, ferir as águas do rio Nilo na frente de Faraó, e naquele momento, instantaneamente, as águas se tornaram em sangue. Automaticamente os peixes morreram, mas se formos estudar essa praga como um todo, a gente vai ver que todas as águas do Egito se tornaram em sangue. Até a água que estava lá dentro do balde, lá dentro da casa do carcereiro lá da terra do Egito se transformou em sangue. Todas as águas se transformaram em sangue. Porém, os magos do Egito, os magos de Faraó, conseguiram fazer a mesma coisa. Pegaram lá uma água limpa e transformaram em sangue. E dessa forma se endureceu novamente o coração de Faraó, pensando assim, novamente, Moisés e Arão vem a mim fazendo encantamentos igual os meus magos conseguem fazer. Vocês lembram lá da terra, quando Arão chegou e jogou o seu cajado no chão e se transformou em serpente? Os magos fizeram a mesma coisa? Então, nesse momento, os magos também fizeram a mesma coisa. E logo depois de alguns dias, a água tornou a vir limpa novamente. Ô Ju, mas tem uma passagem nessa aí, nos Levíticos, que a água onde o povo de Israel estava não foi atingida. Isso. Só dos egípcios. Bem lembrado, Zezé. O que acontece? Na aula 17, da aula 17 que a gente iniciou, a gente deixou bem claro que Deus trouxe esse juízo, é como se fossem as taças da ira de Deus que fala lá em Apocalipse. Essas taças da ira de Deus, elas não são para os filhos de Deus, elas são para os filhos da desobediência. E essas pragas que Deus trouxe sobre o Egito, como são punitivas para o povo do Egito, são pragas que vêm trazer juízo sobre eles, os filhos de Israel foram poupados de todas essas pragas. Aonde eles estavam, mesmo que tivessem egípcios próximos, eles não foram atingidos de maneira nenhuma. A água que eles bebiam, como o Zezé bem falou, era limpa. O momento que as pragas que a gente vai ver aqui não foram, em nenhum momento atingiram o povo de Israel. Então eles estavam em algumas cidades do Egito e não foram atingidos. Então a água deles não se transformou em sangue. Faraó não deixou o povo ir, não deixou partir, a água voltou a se normalizar no rio Nilo. E Deus trouxe mais uma praga.
A segunda praga, as rãs, em Êxodo 8, versículo 6. Arão, pois, estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs que cobriram a terra do Egito. Versículo 7. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito, e endureceu novamente o coração de Faraó. Vieram rãs que eles não podiam mais suportar, rãs saindo pelo ladrão, como diz o caso, por toda a terra do Egito. Mas os magos também, com seus encantamentos, conseguiram fazer a mesma coisa, e novamente o coração de Faraó foi endurecido. Não deixou o povo partir. E logo depois veio a terceira praga, os piolhos, Êxodo 8, 17. E assim fizeram Arão, estendeu a sua mão com a vara e feriu o pó da terra. E houve piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. 18. Também os magos fizeram assim como os seus encantamentos para produzirem piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e nos animais. Só que na terceira praga, quando os magos tentaram copiar aquilo que Deus estava operando, eles não conseguiram. A gente pode pensar que eles não conseguiram porque eles não iriam conseguir fazer do nada surgir algo, como Arão tocou no pó da terra, e o pó da terra se tornou em piolhos e atingiu todos os animais e os homens. Ou também o próprio Deus limitando o agir de Satanás. Deus ele permite, ele dá uma permissão para Satanás agir até um certo ponto. E esse aqui foi o ponto final. Eles não conseguiram mais copiar aquilo que Deus estava operando. E aqui, inclusive, na terceira praga, se a gente for ler a praga inteira, os próprios magos chegam para Faraó e dizem assim: isso tem o dedo de Deus, deixe esse povo partir. Mas não, o coração de Faraó se endureceu. Amel quer. Isso, uma curiosidade que na palavra fala em piolhos, né? Realmente é. Mas assim, no hebraico a palavra lequen, K-E-N, é mosquito. Então a gente vê que vem uma sequência de praga, se primeiro a água e sangue, aí depois aquela água apodreceu, aí os bichos não conseguiam tomar mais água ali, então saíram do local, inclusive as rãs, saíram milhares de rãs. Depois aí veio a praga das rãs, depois veio a praga dos piolhos, que no hebraico o ken é mosquito. Então a gente vê que onde tem podridão tem muito mosquito, né? Até mosquito mesmo, pernilongo, né? Então no hebraico o ken é mosquito. E nessa praga dos piolhos, os egípcios, as egípcias, são muito assim, eles tinham uma cultura avançada, assim, uma cultura assim de beleza, né? De estética, vaidade. Então para eles assim a praga de piolhos foi muito grave, porque imagina o cabelo, o corpo, né? Até nos animais, então foi bem terrível assim na época. Então veio a quarta praga no Egito, as moscas, em Êxodo 8, a partir do versículo 24. O Senhor, pois, assim fez entrar em grandes enxames de moscas na casa de Faraó e nas casas dos seus servos, e em toda a parte do Egito. A terra foi assolada pelos enxames de moscas. Então chamou o Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide e oferecei sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Ou seja, aqui Faraó já começou a dar uma bambeada e chamou Moisés e Arão e falou assim: é o seguinte, eu não vou deixar vocês irem lá um espaço de 3 dias como vocês querem ir lá no monte de Deus fazer o sacrifício de Deus. Eu vou deixar vocês fazerem o sacrifício, as festas que vocês querem fazer aqui mesmo no Egito. Então ore a Deus para que Deus tire essa praga de mim, né, do Egito aqui, e eu vou permitir que vocês adorem o Deus de vocês aqui no Egito. E Moisés e Arão falaram negativo. Deus deixou bem claro que todo mundo tem que sair daqui e não pode ficar nenhuma unha nossa aqui. E a gente vai até esse monte, adora e depois volta. Mas como a gente tratou na última aula, Deus não quer só ter uma experiência conosco. Ele não quer apenas nos visitar. Ele não quer viver de visita. Ele quer continuamente ser nosso Deus e ser perpetuamente morador, residente na nossa vida. Amém? Hoje não tem um tabernáculo onde Deus desce e fala com o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote fala para o povo. Nós somos esse tabernáculo. O Senhor tabernacula em nós, Ele habita em nós. Nós somos o tabernáculo do Senhor. E Deus Ele quer isso, perpetuamente habitar em nós, e não apenas um momento, um período. Então, era o propósito de Deus endurecer o coração de Faraó. Então o Faraó novamente teve o seu coração endurecido e não permitiu que o povo saísse. As moscas foram embora, Moisés e Arão oraram a Deus, as moscas foram embora, e ele se arrependeu, o Faraó se arrependeu e não deixou o povo partir.
tornando a falar lá na terra de Gósen, né, os israelitas não tiveram nenhuma mocinha assim para dizer, né? Então eles foram libertos de todo o povo israelita, né, o povo de Deus, de toda a praga. Então a gente vê até aqui Deus operando grandes sinais e maravilhas, e o próprio povo de Israel vendo o que Deus estava fazendo e vendo que eles eram poupados, não é verdade? Imagina nós, naquela época, se tivéssemos contemplado tudo isso que Deus estava fazendo e vendo que Deus estava separando o que era seu e o que não era, e aquilo que não era de Deus Ele estava trazendo juízo, aquilo que os filhos de Deus, Deus estava protegendo. Imagina que tremendo. Imagina o quão magnífico que seria ver o poder de Deus dessa maneira que eles puderam contemplar nessa época. Mas a gente vai ver à frente que isso não foi suficiente, o povo começou a murmurar em alguns momentos. A quinta praga, morte dos animais. Êxodo 9, versículo 6. Fez, pois, o Senhor isso no dia seguinte. A todo o gado dos egípcios morreu, porém do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó mandou ver, e eis que o do gado dos israelitas não morreram, sequer um. Mas o coração de Faraó se obstinou e não deixou ir o povo. Então, a morte dos animais, o gado do povo do Egito morreu, porém dos filhos de Israel nem um cão, nem sequer um cão morreu. E o coração... Essa aí é a peste nos animais, né? Lá antes um pouquinho, em Êxodo 8:32, também, 8:28, perdão, diz que até Faraó pediu para, quando ele deixou o povo ir, e depois Deus endureceu o coração dele de novo e o povo não foi, na praga da lei anterior, né? Ele mesmo falou, orai por mim, né? Vão, mas não vão muito longe, mas orai por mim. Mas não, acabou que Deus endureceu o coração dele e não deixou ninguém sair dali, né? Isso 8:28. Isso, essa aqui é a parte que a gente traz uma peste sobre os animais. A sexta praga, tumores e úlceras, Êxodo 9:10. E eles tomaram cinza do forno e apresentaram-se diante de Faraó. E Moisés a espalhou para o céu, e ela se tornou em tumores que arrebentaram em úlceras nos homens e no gado. Os magos não podiam manter-se diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não o ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Então Deus trouxe úlcera, inclusive os magos ali do Faraó, os adoradores daqueles deuses estranhos que adoravam, não conseguiam ao menos ficar na presença de Moisés e de Arão, devido às úlceras, aos tumores que eles tinham. Até podemos entender isso como possíveis câncer, possíveis, vamos dizer assim, maleficências que podem vir no nosso corpo dessa forma, né? Deus trouxe sobre esses... Pode falar. Então, assim, ó, as pragas, todas elas eram para atingirem os deuses do Egito. Aqui eu tenho um estudo bem bacana, quem quiser depois eu posso passar em PDF, quem quiser mesmo eu passo o termo, muito legal. A deusa mãe em forma de vaca, olha como eles eram idólatras, né? O nome é Aator, com H, Aator. E tem Apis, é o deus touro da fertilidade. Eles adoravam muitos deuses, eu tenho aqui todos eles, né? Todos os deuses que os egípcios adoravam. E Deus queria mostrar com isso, com essas pragas, que o único Deus é o nosso poderoso Altíssimo, né? Não é, então assim, e os magos, alguns fizeram o que ali as pragas foram feitas, ou muitos não conseguiriam fazer, porque Deus não permitia, como o Ju falou, né? Deus permite até um certo ponto e quando Ele quer, é a hora que Ele quer. Deus é Deus, né? Sempre será Deus. E a sétima praga, chuva de pedras. Então, essa sétima praga, Moisés foi e determinou para Faraó como seria, novamente na presença de Faraó. E Faraó não ouviu o que Moisés tinha dito. E alguns do povo do Egito, como temiam a palavra que Moisés trazia, resolveram tirar o seu gado e os seus servos do campo. E aqueles que não davam bola, deixaram o seu servo, o seu gado lá no campo. Quando Deus trouxe uma chuva de pedras, que caiu do céu, pedras de verdade, que mataram gado, mataram pessoas, destruíram a plantação.
e o coração de Faraó novamente continuou endurecido. Agora vai uma pergunta. Por que Deus endureceu o coração de Faraó? Vocês sabem dizer? Alguém sabe falar? Por que Deus endureceu? Por que o intuito de endurecer o coração de Faraó? É assim, ó, eu vou dizer aqui na palavra. Ó, diz o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, porque ele endureceu o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos como zombei dos egípcios e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Então, realmente, para mostrar que Ele é Deus, né? E o zombar ali não é que nem nos dias de hoje, a palavra zombar, né? Debochar. Mas realmente o zombar ali realmente é Deus enfatizar, que endureceu o coração para que todos saibam que Deus é Deus, né? Que não existe outro, né? Deus. Não é os deuses deles, igual o Deus da medicina, o Deus da vaca, o Deus do touro ali, né? A idolatria. Então, a oitava praga foram os gafanhotos, em Êxodo 10, 13. Então, aquilo que a saraiva de pedra não tinha destruído das plantações dos egípcios, vieram os gafanhotos e comeram tudo. Então, eles, para quem tiver curiosidade lá no YouTube, lá botar assim, uma nuvem de gafanhotos na Síria, que até hoje tem essas nuvens de gafanhotos de tempos em tempos, provavelmente iniciou nessa época aqui, ela é devastadora, assim, fica realmente o céu preto daqueles bichos, aqueles enxames, eles vão numa plantação grande e em questão de minutos eles destroem tudo. Por isso que muito é assemelhado à figura do gafanhoto como destruidor ou devorador, que realmente ele destrói tudo. Então aquilo que as pedras não tinham destruído, os gafanhotos vieram e comeram tudo o resto. Ou seja, os egípcios eles estavam fragilizados de uma maneira tremenda. Deus trouxe flagelos sobre eles que eles deixou da nação potência, deixou como eles uma nação de, vamos dizer assim, de terceiro mundo, né? Totalmente destruída. E o coração de Faraó continuou endurecido, aonde Deus trouxe a nona praga, trevas. E essa aqui é interessante, em Êxodo 10, 22. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito, por 3 dias. Não se viam uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas para todos os filhos de Israel havia luz nas suas habitações. Então a gente vê aqui como Deus é tremendo. Imaginam que tremendo. Escuro, que eles não conseguiam ver a palma da mão na frente do seu rosto. A Bíblia diz aqui que eles não se levantaram por 3 dias. Aonde eles estavam, eles ficaram por 3 dias. Então a treva significava que era escuridão. Escuridão mesmo, A palavra total. de Deus não disse se era o amanhecer, a gente entende que sim, mas poderia ser uma nuvem de areia, né? Poderia ser uma neblina. Poderia ser uma cegueira em todo o povo do Egito ali. Aqui eu também tenho assim, ó, os deuses lá do Egito, Ra, Aten, Atum e Horus, todos eram o tipo de Deus Sol. Então eles acreditavam muito nos deuses, né? Então eram tão idólatras que assim, meu Deus, nem com os prodígios de Deus eles não, sabe? Alguns egípcios até creram depois, sabe? Eu creio até que tiveram uma, né? Mas muitos não. Vai. Deixa eu ver o próximo estudo. Ó, em Êxodo 10, 24 fala, ó, então o faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças irão também convosco. Então o faraó sempre permitia, mas daqui a pouco Deus ia ali endurecer o coração dele, né? E a gente inicia então a próxima etapa, a nona praga. Moisés iria anunciar ao faraó a nona praga. Desculpa, perdão, a 10ª praga, estava pulando uma. A 10ª praga. E essa, o próprio Moisés, ele estava, vamos dizer assim, ele estava extremamente irritado, porque ele sabia qual era essa 10ª praga, que traria a mortandade sobre toda a terra do Egito. Moisés, ele tinha um coração voltado para Deus. Moisés não queria essa destruição para a terra do Egito, até porque ele viveu 40 anos no palácio de Faraó. Ele conhecia as pessoas que estavam ali sofrendo, inclusive. E ele não queria que o coração de Faraó fosse endurecido dessa forma, mas era a propósito de Deus. Moisés anuncia a 10ª praga, em Êxodo 11, versículo 1. Agora os irmãos estão com a folhinha certinha, né? Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre a terra, sobre Faraó e sobre o Egito. Depois ele vos deixará ir daqui
e deixando-vos ir a todos, com efeito, vos expulsará daqui. 2. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada homem peça ao seu vizinho e cada mulher à sua vizinha joias de prata e joias de ouro. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios. Além disso, o varão Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos do servo de Faraó e aos olhos do povo. Depois disse Moisés a Faraó: assim diz o Senhor, é meia-noite, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todos os primogênitos da terra do Egito morrerão, desde o primogênito de Faraó, que se assenta sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está atrás da Mó. Essa Mó aqui, só para a gente entender, é antigamente eles tinham aquelas trilhadeiras que eles jogavam assim, o alimento, os cereais, e uma pedra ia passando e ia esfarelando aquilo, né, para purificar ali os cereais. Realmente é mó? Assim, meu Deus, que isso? Mó. Mas tá mó? Então era só os escravos, os servos mais de baixo escalão ali que faziam esse tipo de serviço. Então, desde o rei até o mais simples da terra do Egito, iria perder o seu primogênito. De Faraó que se assenta, e todos os primogênitos dos animais, pelo que haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve nem haverá jamais. Mas contra os filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá a língua, nem contra homem, nem contra animal, para que saibais que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os filhos de Israel. Então todos estes teus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue. As pisadas depois disso eu sairei. E Moisés saiu da presença de Faraó, ardendo em ira, pois o Senhor dissera a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir da sua terra os filhos de Israel. Como a Mel falou, cada etapa, cada praga que veio sobre os egípcios era um confronto de Deus diretamente sobre um principado, sobre uma potestade que dominava o Egito. E essa última aqui, os egípcios acreditavam que todo o faraó, ou todo aquele que se destinaria a ser o substituto de Faraó, né, o caso o filho de Faraó, eram deuses que encarnavam em forma humana, né, tanto é que eles eram adorados e enaltecidos como deuses na terra, e que eles tinham superpoderes, que eles só morreriam quando eles tivessem findado o seu tempo. Eles eram mumificados e construíam aquelas pirâmides lá, todas alinhadinhas ali com estrelas, com ritos, com momentos, com estações. Até hoje as pirâmides, elas estão alinhadinhas ali com certas estrelas, certos períodos de estações, que eles acreditavam em vida após a morte, mas aquela vida magnífica, como deuses, né? E que eles poderiam retornar. Por isso que eles, normalmente quando morriam, era enterrada todas as riquezas, todos os ouros que esse faraó tinha com ele. Quando ele ressurgisse novamente no seu corpo, mumificado, ele já teria seus bens novamente para continuar o seu reinado. E nesse momento aqui, até mesmo o primogênito de Faraó foi atingido. E aqui a gente vê na sequência a Páscoa, onde a Páscoa é definida por Deus. Nós, né, provavelmente, muito provável, né, apenas quem nasceu aqui em berço evangélico, mesmo quando você era católico, você sempre, vamos dizer assim, comemorou a Páscoa, né, nos colégios e tudo mais. E quando a gente se converte, entende o significado da Páscoa, que é a morte e a ressurreição de Jesus, né, traz a luz da palavra de Deus. Mas a Páscoa iniciou-se nessa época aqui, nessa época do Egito, da saída do cativeiro do povo de Israel, que surgiu a Páscoa. O Luiz quer fazer uma pergunta. Pode fazer, Luiz. Sobre essa parte de levar a riqueza consigo, tipo, a gente estava estudando história esse ano e o professor falou sobre isso. Ele falou que tinha até gente que tinha pouca riqueza e que, tipo, os faraós eles tinham que fazer essas tumbas com armadilhas, escondidas essas coisas, para não entrar alguém e roubar a riqueza para não levar consigo. Porque tinha o perigo de
só para contemplar o que o Luizinho falou ali, a maioria das pirâmides hoje tem 3 grandes pirâmides lá na terra do Egito ainda, só existe uma passagem e um trajeto que os historiadores e também os curiosos, né, os turistas podem fazer. Existem outros locais onde ninguém jamais conseguiu entrar e é muito difícil alguém conseguir entrar, porque, por exemplo, tem uma porta, se eles abrirem essa porta eles podem entrar ali e morrer, porque o mecanismo que os egípcios usavam para fazer tudo aquilo ali era muito moderno para a época, muito moderno. Para terem uma ideia, até em alguns momentos, em alguns casos da história, aí principalmente na época de Napoleão, que eles invadiram muito o Egito ali, arrombaram muitas tumbas, saquearam muitas pirâmides, muitas pessoas morriam ali com doenças que pegavam ali, com fungos, com armadilhas que tinham. Então, vamos dizer assim, era um conhecimento que vinha das trevas, provavelmente, que era muito avançado para a época, muito avançado. E aqui foi a determinação da Páscoa do povo de Israel. Mas como que era essa Páscoa? A Páscoa que a gente entende, Jesus morrendo e ressuscitando no 3º dia, na verdade. Mas a gente vai ver como tem conexão uma com a outra. Essa Páscoa com a Páscoa que a gente celebra com a morte e a ressurreição de Jesus. Essa Páscoa é o seguinte: cada família ia pegar um cordeiro ou um cabrito, né? Isso. Ou um cabrito. Dependendo do tamanho da família, ia ser um pequeno ou um maior, tinha que ser acima de 1 ano, sem defeitos, sem máculas, o bichinho tinha que ser perfeito, né? Não podia ter manchinhas, e iria ser sacrificado, e o sangue desse animalzinho, ele deveria ser pegado no isopo. O isopo é uma planta lá daquela região, é uma planta, sabe, aqueles vassourão? Aqueles vassourão que alguns aqui já usaram lá para varrer quintal, é mais ou menos daquele tipo. Então eles tinham que molhar esse isopo dentro do sangue, e esse sangue eles aspergiam sobre as portas, sobre os umbrais das portas e janelas da casa dos filhos de Israel. Esse cordeiro eles tinham que comer todo ele, eles deveriam assá-lo em fogo, não podia ser cozido, e ele deveria ser totalmente consumido de um dia para o outro. Se a família fosse pequena, deveriam juntar a outra família junto para realmente não sobrar nada. E se sobrasse alguma coisa pela manhã, era para ser jogado no fogo, para ser consumido totalmente. Deus assim, ó, ele ordenou que no dia 10, do meio de março ao meio de abril, Deus ordenou isso. Para eles, esse março e abril é o primeiro mês do ano. Então Deus ordenou do dia 10 ao dia 14 para que fosse feito isso, ou março ou abril, né? Então, assim, para eles seria o primeiro dia do mês do ano, e no dia 10 pegariam o carneiro ou o cordeiro, no caso, que o cordeirinho ele é filho da ovelha com o carneiro, né? E o cabrito também, da cabra e do bode. Aí, no caso, um deles, né, poderiam ser pegos, aí eles ficariam 4 dias de molho lá, né, na estrebaria, né, sendo bem